Dezembro marca a chegada do considerado mês vermelho, alerta de combate à AIDS. É muito importante a gente lembrar que o mês de dezembro ele é considerado o mês vermelho, porque nele a gente faz todas as campanhas de combate ao HIV e promoção à saúde. A data do dia 1º de dezembro ela é uma data simbólica, onde nela a gente tem todos os meios de comunicação falando sobre promoção à saúde, falando sobre como se evitar contaminação pelo HIV e, por que não, em consequência, outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o UNAIDS, 38,4 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo em 2021. No Brasil, o número de pessoas vivendo com a doença passava de 900 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. E desse total, cerca de 77% tratavam a infecção com antirretrovirais. Desde o início da pandemia de AIDS, em 1980, até dezembro de 2020, o Brasil já teve mais de 1 milhão de casos da doença, que causaram 360 mil mortes. A taxa de detecção vem caindo no Brasil desde o ano de 2012, quando houve 22 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2020, essa proporção havia chegado a 14,1 por 100 mil, o que também pode estar relacionado à subnotificação causada pela pandemia de Covid-19. Em Patos de Minas, a situação é de alerta, vez que os dados estão em constante mudança. O momento é sempre de alerta porque a gente tem uma dinâmica populacional sempre aumentando, o crescimento populacional aumentando e, consequentemente, aumentando o número de contatos interpessoais entre as pessoas. Então, por mais que a gente tenha campanhas, a gente tenha métodos de promoção à saúde e prevenção, ainda existem casos que a cada dia casos novos vão surgindo e esses casos novos precisam ser acolhidos para que sejam investigados e, se oportuno, oferecer a eles o tratamento o mais breve possível. É importante estar atento à diferença das doenças, principalmente quanto à AIDS e o HIV. HIV é um vírus. Um vírus é um agente microscópico que ele pode infectar o seu corpo e te causar algumas doenças. A contaminação desse vírus é através de sangue e material corpóreo contaminado, que por sua vez pode acontecer através do compartilhamento de objetos ou de atividade sexual desprotegida. Isso é o vírus do HIV. Esse vírus do HIV ele entra no nosso organismo e ele vai morar nas nossas células de defesa. Quando ele mora dentro das nossas defesas, ele destrói as nossas defesas, deixando o nosso corpo vulnerável a doenças oportunistas, pneumonia, meningite, doenças neurológicas. E essas doenças oportunistas, na presença da infecção do vírus HIV, com células de defesa baixíssimas, configuram o nome de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é a AIDS. Para isso, uma ação foi desenvolvida para a testagem da população. Existem formas diferentes de realização dos testes. Existem testes que a gente chama de PCR, testes que a gente chama de sorológicos e testes que a gente chama de testes rápidos. Hoje estão sendo oferecidos os testes rápidos. Os testes rápidos, como o próprio nome já diz, são testes de execução mais rápida e de resultados mais rápidos. É coletado uma gotinha de sangue do dedo do paciente e essa gotinha de sangue é colocada sobre um pote contendo um reagente. E esse reagente ele vai mostrar que, se tiver a presença do vírus ali no sangue do paciente, vai reagir e dar um resultado. Se não tiver a presença do vírus ali, não vai dar reagente. Então, portanto, mais do que positivo e negativo, o nome correto é reagente e não reagente. Para quem fez o teste, a importância é para que se conheça o próprio corpo. A gente tem que manter o corpo da gente bom, né? Até minhas vacinas, não tem uma atrasada. Quer ver se tem alguma coisa, tem que tratar, né? Eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Essa importância são significativa para a gente, porque às vezes você passa um tempo sem fazer um exame de sangue e não sabe como está seu procedimento, né? E como você faz, você tem a consciência do seu corpo.